Bom dia a todos e todas. Eu sou Divina, sou professora de Filosofia na Educação Básica e Militar no município de Pontes de Lacerda e estou com vocês aqui nessa manhã para auxiliar nessa mesa do simpósio. Quero agradecer desde já o convite do professor Christian, da professora Patrícia, da Comissão de Organização, por me permitir ocupar esse espaço nessa manhã como professora da Educação Básica. Então, é um motivo de grande alegria para mim. Vou solicitar aos presentes, se nós pudéssemos nos concentrar, de repente, aqui no centro da sala, seria interessante, né? Todo mundo reunido aqui ao centro, na direção da nossa câmera, que está ali ao fundo, no centro. Ok. Obrigada. E eu convido agora para estarem aqui nessa mesa a professora especialista Ana Paula da Rocha Silvares, da Universidade Federal do Espírito Santo. Convido também a professora mestra Gisolane de Fátima Cantalice, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E convido também a professora doutora Maria Reilta Dantas Cirino, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Bem-vindas. Se ninguém tiver nenhuma oposição, seguimos na sequência da programação. 20 minutos, vou avisar com 15 minutos e é isto. Bom dia a todos, a todas e a todes. Quero dizer que é um prazer grande estar aqui com vocês, com um público tão seleto, para conversarmos um pouco sobre o que estamos fazendo lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, no interior do Rio Grande do Norte, né, na cidade de Caicó. Então, recebam assim, o abraço caloroso da minha cidade, que é uma cidade literalmente muito quente, né, mas também quente de coração, de afeto, enfim. E também dizer que é uma honra para mim, um prazer estar aqui ao lado de duas professoras, amigas, companheiras de jornada, né? A professora Ana Paula e a professora Gisolene. Uma honra para mim dividir essa mesa com vocês. Então, eu vou apresentar um pouco, né, de forma mais geral, a nossa pesquisa e como ela está nesse momento. É um recorte de uma pesquisa maior, né? Então, a gente trouxe para cá alguns dados do encaminhamento, né, do que a gente já conseguiu fazer até agora, para compartilhar com vocês, e também, assim, muito desejosos de ouvi-los, né, de comentar, de que vocês perguntem, para nos ajudar a pensar juntos, né? Então, esse texto, primeiro, ele contextualiza a pesquisa, né, e depois ele faz alguns recortes. Então, eu começo aqui o meu texto fazendo a seguinte, uma citação curtinha do professor Walter Coan, que nos diz o seguinte, abre aspas, deve-se entender a expressão filosofia para crianças nesse primeiro sentido, como uma tentativa de levar a prática da filosofia às crianças, tentativa de tornar a história da filosofia acessível para que as crianças filosofem com ela. Fecha aspas. Então, a proposta deste trabalho é comunicar, mais especificamente, os resultados de pesquisa de iniciação científica, PIBIC, CNPq, desenvolvida no período de 2021 e 2022, a qual envolveu 2 bolsistas de iniciação científica e inseriu-se numa perspectiva de continuidade e ampliação de um trabalho iniciado em 2008, mantendo-se até o contexto atual em pesquisa e extensão,
com desdobramentos no ensino de graduação, na filosofia na UERN e na pedagogia na UFRN, ambos campos de Caicó, e na pós-graduação Prof.Filo Núcleo UERN. Compõe as atividades do grupo de pesquisa Ensinar e Aprender na Educação Básica, linha de pesquisa Experiências de Ensinar e Aprender na Educação Básica. É importante destacar a articulação dessa atividade de pesquisa com as dimensões de ensino e de extensão, respectivamente, a oferta da disciplina optativa Filosofia com Crianças, no quadro dos componentes curriculares do projeto pedagógico do curso de Filosofia em licenciatura em Caicó, no campus da UERN. Essa disciplina passou a fazer parte dos componentes curriculares do nosso curso a partir de 2017. Ainda é uma disciplina optativa, mas está lá como uma conquista, compondo o currículo de formação de professores. Também o projeto de extensão Infâncias, Filosofia, Experiências de Pensamento na Educação Básica, o qual desenvolve experiências de pensamento semanalmente na Escola Municipal Maria Leonor Cavalcante, em Caicó. Ainda na dimensão da pesquisa, registramos também que, em decorrência dessa trajetória, desde 2008, dos referidos projetos envolvendo o tema de filosofia e infâncias, também temos pesquisas já concluídas e em desenvolvimento no programa de mestrado profissional. Então, temos pesquisas no Prof.Filo, no núcleo da UERN, envolvendo o tema de filosofia com criança. Além de vários trabalhos já publicados, trabalhos de conclusão de curso, tanto no curso de licenciatura em filosofia da UERN, como no curso de licenciatura em pedagogia da UFRN. Assim, embora a gente enfatize nessa comunicação a dimensão da pesquisa, pensamos ser importante dizer que essa atividade ela atravessa o ensino, a pesquisa e a extensão na nossa realidade. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as vozes que têm inspirado essa pesquisa. Trago aqui um fragmento também que faz parte do meu livro, publicado em 2016, como resultado da nossa tese, orientada pelo professor Walter. Eu trago aqui um recorte da fala de uma professora de Duque de Caxias, que ela diz assim, abre aspas, quando você encontra na experiência de pensamento, se você vai mesmo com sua honestidade, você vai partir de alguma coisa que te afeta e que te mobilizou, que está te provocando, te desafiando. Você não vai para testar o outro, entende? Essa é uma fala da professora Vanice Cássia, lá de Duque de Caxias. O fragmento acima faz parte da fala de uma professora de Duque de Caxias, quando tenta descrever o impacto que a presença da filosofia com crianças provoca nos seus fazeres na escola e na maneira com que a docente passa a se relacionar com sua própria docência. Nós partimos da hipótese de que é possível, através dos pressupostos teóricos e práticos construídos pelos estudos dos filósofos Matteo Lippmann e Walter Cohen, aproximar filosofia e infâncias, criando as condições para a realização de experiências de pensamento com crianças. Na visão desses dois autores, o Matteo Lippmann considera que a filosofia deveria ser algo que os pequenos descobrissem por si mesmos, com a ajuda dos adultos. Deveriam formar uma pequena comunidade de pesquisa na qual cada uma participasse, pelo menos em alguma medida, na busca cooperativa e na descoberta de modos mais afetivos de pensar. Essa é a maneira como Matteo Lippmann propõe a relação entre filosofia e infâncias. Já na fala do professor Walter, ele nos diz assim, abre aspas, há que ser justo e perceber que, em um sentido, a filosofia para crianças é também uma filosofia com meninos e meninas, no sentido em que se propõe um filosofar compartilhado com eles. Fecha aspas.
Inspirados nessas proposições, nossa pesquisa tem como objetivo aprofundar estudos teóricos e práticos acerca das ideias de filosofia para e com crianças, em Matteo Lippmann e Walter Cohen, em vista da realização de uma investigação para a elaboração de um diagnóstico das práticas curriculares e ou experiências de filosofia com crianças na educação básica, bem como a identificação de pesquisas em desenvolvimento em âmbito nacional. Então, essa inquietação, ela parte da nossa experiência, das nossas relações com muitas pessoas, e que nós temos tido conhecimento de que, em vários lugares do Brasil, existem práticas de filosofia com crianças, né? Então, não tínhamos ainda esses dados tornados e evidenciados em forma de pesquisa. Então, a gente quis elaborar esse projeto para tentar tornar esses dados, né, os dados, vamos dizer assim, legítimos dentro da academia, né, como fazendo parte de um projeto de pesquisa financiado pelo CNPq e etc. E também porque, nos nossos estudos em Matteo Lippmann, a gente aprendeu que, pela maneira como a filosofia para crianças em Matteo Lippmann ela foi sendo conhecida e implantada no Brasil, essa realidade faz com que a filosofia para a criança esteja muito mais presente nas escolas privadas, né? E nós gostaríamos de saber, nessa pesquisa, como isso acontece nas escolas públicas, né? Porque o nosso espaço de atuação tem sido a escola pública. Então, queremos dialogar, conhecer para dialogar com essas práticas e essas pesquisas. Também um outro objetivo da nossa pesquisa é conhecer, dentro das pesquisas já publicadas pelo Prof. Filo, que estão disponíveis no site da UFPR, né, quais dessas pesquisas, se existe dentro dessas pesquisas, já que o Prof. Filo e a própria presença da filosofia é uma presença muito mais legitimada no ensino médio, né, então, a gente também, por ter notícias de que a relação entre filosofia e infância tem aparecido nas pesquisas do Prof. Filo, a gente também quis olhar isso, né, a partir das dissertações publicadas lá no site do Prof. Filo. Então, essas atividades todas, elas têm se desdobrado em oficinas, em minicursos, em publicações em eventos, publicações em capítulos de livro. Então, a gente tem tentado dialogar de várias maneiras com diferentes pessoas, sempre nos colocando nesse lugar, né, de alguém que traz algo para conversar, né, com as mais diferentes pessoas. Então, a área de filosofia com crianças tem se difundido em várias partes do mundo e, de forma especial, no Brasil. Os trabalhos citados aqui, né, do professor Walter, de várias outras pessoas, nos dão notícia disso, né? E o professor Walter, já lá em 2008, quando ele publica um livro sobre a filosofia para crianças, né, a tentativa pioneira de Matteo Lippmann, ele já afirmava isso, que o Brasil tem se constituído um espaço muito fértil, né, para essa relação de filosofia e infâncias, né? Ok, vou pular essa parte aqui. Então, os fundamentos básicos do movimento teórico e prático, criado por Lippmann e Cohen, amparam nossa pesquisa. Então, aqui no texto eu cito vários livros, tanto de Matteo Lippmann como de Walter Cohen, que a gente tem se debruçado, né, lá em Caicó, com os nossos alunos, com os professores da escola, com os quais a gente trabalha, a gente tem se debruçado nessas leituras, né? Então, essas obras constituem uma base teórica e prática para compreendermos a escola de educação infantil e ensino fundamental, não somente como espaço de saberes e conteúdos acabados, mas como espaço de experiências de pensamento entre professores e alunos, com e através da filosofia. Nós apoiamos as nossas atividades, né, teóricas, práticas, em alguns conceitos, né? O primeiro conceito é a infância como uma condição
para a experiência. A invenção, o sentido de invenção, e a autoridade do caminho, no sentido que a gente se coloca nesse espaço com alguns princípios, mas a gente também olha esse espaço, acolhe as demandas desse espaço, aprende com esse espaço e a gente constrói, né, uma certa maneira de estar na escola, de dialogar com as crianças a partir desse lugar, né? Então, embora a gente chegue à escola com algumas proposições, a gente também se abre para todas as possibilidades que a escola nos coloca. Também um princípio inspirador, que é a investigação, né, constante, porque compreendemos a investigação em todos os aspectos, seja de um tema que a criança traz e que a gente se coloca com ela, né, na busca de um sentido para compreendermos e para potencializar o pensamento que está chegando ali. Também o conceito de experiência, a partir de Jorge Larossa, e, por fim, o diálogo inspirado em Paulo Freire, como palavra verdadeira, algo que nos constitui historicamente e que nos torna humanos. Esclarecemos que entendemos as possibilidades conceituais e práticas de relações entre filosofia e infância, no sentido de ser espaço de invenção, da pergunta, dos inícios, da atenção e confiança, de igualdade no processo de construção de argumentos, de pensar, sobre qualquer tema que tenha potência para provocar, inquietar o pensar. A construção contínua de um tempo para a problematização, que implique inquietações para os envolvidos, crianças e adultos. Depois eu trago aqui no texto dois conceitos de infância discutidos pelo professor Walter Coan, né? A infância como, a partir da ideia majoritária, não é? Que é essa infância dos tempos cronológicos, dos níveis, que é capturada pelos os programas, os programas do MEC, né? A BNCC, todos esses programas oficiais, tanto da área da pedagogia como da área da psicologia, que percebem a infância como um determinado nível de desenvolvimento e que tem características e tem capacidades em cada um desses níveis. Então, esse seria o conceito de uma infância majoritária, né? E o conceito de uma infância minoritária, que é essa infância a partir da experiência, a partir dos inícios, como uma condição de um tempo que pode acontecer com crianças e com adultos, né? Então, a gente foge dessa ideia de infância como etapa de desenvolvimento e olha a infância como possibilidade, como potência de um tempo intenso e de que nós nos colocamos no início das coisas, na pergunta, em um lugar de não saber, mas em um lugar de possibilidade, de disponibilidade para saber e para construir algo juntos, né? Então, essa ideia de infância que atravessa a nossa pesquisa. Então, desse modo, os conceitos de infância e de criança, nessas duas perspectivas, assume a concepção de entendê-los, né, de entender as crianças, para além de uma visão cronológica e linear das etapas de desenvolvimento, e apontam no sentido de entender as infâncias e as crianças como espaço de possibilidades da experiência e do movimento do acontecimento. Então, de forma geral, essa é a contextualização do nosso trabalho, que vai ser apresentado aqui também pela professora, um pouco também pela professora Gisolene. E aí eu vou trazer, numa tabelinha, já estou terminando, a visão do que encontramos nas pesquisas do Prof. Filo, né? Na fala de Gisolene vai aparecer essa parte dessa tentativa de elaborar um perfil nacional sobre as práticas e as pesquisas em filosofia e infâncias. Então, o Prof. Filo, ele tem, no seu regimento, ele tem a proposição de que as pesquisas dos professores elas partam de um problema
é enfrentado por eles nos seus fazeres cotidianos na escola. Né? Então, isso é algo que está nas determinações legais do programa. Né? E isso nos diz, então, que, talvez, então, se essas pesquisas elas tratam dos fazeres dos professores, claro, atravessado por uma discussão teórica, por a discussão sobre o ensino de filosofia, né? Então, talvez, nessas pesquisas, a gente encontre algo sobre a relação filosofia e infâncias. Né? Então, a partir desse preceito legal do próprio Prof. Filo, né, a gente foi olhar as pesquisas que estão lá publicadas no período 2017 e 2021. Então, dentre essas, para tentar encontrar essa relação entre filosofia e infâncias. Então, dentro desse período, nós olhamos que lá tem publicado 249 dissertações. Primeiro, fomos em busca a partir do título, se o título revelava algo dessa relação. Depois, a gente fez a análise dos resumos, das palavras-chave, da bibliografia. Né? E aí, dentro dessas 249 pesquisas, pelos títulos, nós separamos, incluímos 15. Né? E depois nós fomos para a análise dos resumos, da bibliografia, das palavras-chave. Dessas 15, nós elegemos 6 como tendo a presença da relação entre filosofia e infâncias. Bem, essas 6 pesquisas elas correspondem a 2,41% do total das dissertações publicadas. Né? Temos que considerar que o Prof. Filo é um programa bastante novo, mas, a partir dessa análise, de olhar do que essas pesquisas tratam, nos diz de que, em processo, dentro do Prof. Filo, há uma presença da relação entre filosofia e infâncias. Né? Então, Divina, se você puder só mostrar essa tabelinha que tem aí, né? Então, aí nós temos a visualização dessas 6 dissertações. Divina vai mostrar aí, só para vocês visualizarem. Então, mediante a análise dos resumos das 6 dissertações incluídas, a relação filosofia e infância, foi possível perceber que os eixos temáticos referem-se à análise de práticas já existentes nas escolas dos professores pesquisadores, envolvendo predominantemente a segunda etapa do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano. Então, entre essas dissertações, predomina a presença da relação entre filosofia e infância do 6º ao 9º ano. Em sua maioria, tomam como fundamentos teóricos as práticas de filosofia para crianças, de Matteo Lippmann, com a utilização do currículo, que são as novelas filosóficas, e com a metodologia das comunidades de investigação, que é o caso das dissertações que foram identificadas no estado do Ceará, em Fortaleza, em Palmas, Tocantins, em São Bernardo do Campo, em São Paulo, e em São Luís do Maranhão. As outras 2 dialogam e buscam inspiração no movimento de filosofia com crianças do Núcleo de Estudos e Filosofias e Infâncias do NEF-UERJ, que é o caso das dissertações realizadas em Recife e em Vitória. A maior parte dos textos dissertativos identificados pela análise de seus resumos propõe a infância não como um tempo cronológico, linear, mas como um tempo de vivências intensas, de atenção e construção de espaço de confiança e trocas entre crianças e adultos. Espaço da pergunta como força motriz a potencializar e aperfeiçoar a capacidade de pensar que essas pesquisas inferem à criança, mediante o desenvolvimento de uma postura filosófica desde a infância. Isso aqui eu vou passar. Já estou encerrando. Certo. Então, Gisolene vai falar dessa outra parte da pesquisa, não é? E, por fim, a gente, ao final dessa etapa da pesquisa, porque ela já está em desenvolvimento em uma outra etapa que vai até 2023, o final de 2023, já com outros bolsistas de iniciação científica. Então, eles vão dar continuidade a essa busca. Né?
Então, a gente, por fim, a gente percebe, a partir de olhar essas pesquisas do Prof. Filo e também de ver o perfil que Gisolene vai apresentar no Brasil inteiro, a gente percebe que é um campo de pesquisa, né, que está em construção, né, mas que já tem muito a dizer, né, desde a graduação, com os TCCs, tanto na área de filosofia como na área de pedagogia, na nossa realidade, e aponta para os desdobramentos, né, e para a possibilidade de continuidade, que é isso que nós vamos continuar fazendo, porque é uma relação, filosofia e infâncias é algo que faz parte do nosso cotidiano, né, dos nossos fazeres, tanto na graduação, como na pós-graduação, como na extensão com a comunidade lá em Caicó. Obrigada. Obrigada, professora Reilta. Professora Gisolene, agora, na sequência? Ou seria a princípio? É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que estamos fazendo em Caicó, no Rio Grande do Norte, junto às nossas crianças de lá. Eu vou falar um pouco de um plano de trabalho que faz parte do projeto de PIBIC, que Reilta apresentou. Sou bolsista dela, bolsista PIBIC, e vou falar um pouquinho sobre o que a gente fez durante o período 2021-2022 desse projeto. Então, o meu plano de trabalho é Filosofia com Criança na Educação Básica, Currículo e Formação, um olhar em âmbito nacional, que tem como objetivo, lançamos 3 objetivos: realizar um mapeamento de estados e municípios. Pode trazer um pouquinho mais para cá, por quê? Para não estar virando? Obrigada. Realizar um mapeamento de estados e municípios que ofertam a filosofia com criança em seus currículos e ou prática de filosofia com criança na educação infantil e ensino fundamental em escolas públicas. O outro objetivo foi identificar a existência de embasamentos legais ou outras estratégias. Se haveria uma outra estratégia, além de embasamento legal, se o oferecimento da filosofia para com criança aconteceria através de leis, através de projetos de extensão ou através de outro tipo de prática nas escolas públicas de educação infantil e ensino fundamental. E também, entre outro objetivo do nosso plano de trabalho, seria investigar diagnóstico dos currículos e formações de professores, que atua com essas crianças junto nessas escolas públicas. A metodologia. Como metodologia que escolhemos para realizar esse trabalho foi investigação em site, internet, mas antes usamos alguns critérios de investigação. Como fazer? Usamos 2 tipos de critério, que foi o critério de exclusão e inclusão. A escola, para entrar no nosso trabalho, teria que ser escola pública e que oferecesse educação infantil e também a filosofia, né? Então, teria que ser escola pública de educação infantil e ensino fundamental. Então, a metodologia ela é exploratória. Investigação em site e internet à procura de artigos, dissertações e tese que discutem a prática de filosofia para com criança em escolas públicas brasileiras. Também realizamos pesquisa no catálogo de tese e dissertações da CAPES, leituras e fichamentos para a produção de dados dos materiais bibliográficos encontrados sobre essa temática e também, a partir disso, contactamos professores que realizam essas práticas, que realizam prática de filosofia para com criança de vários municípios brasileiros, através de e-mail, WhatsApp, Facebook. E, encontrando isso, realizamos entrevista com esses professores, através do Google Meet. E, a partir dos dados, realizamos também encontros semanais com a coordenadora. Pega aí minha água, Reilta, por favor. Pronto. Como eu falei, o critério teria que ser escola pública e oferecer a filosofia na educação infantil e ensino fundamental. Critério de exclusão, escolas particulares não entrava, nem o EJA, nem o ensino fundamental.
Resultados preliminares. Temos aí os resultados preliminares, encontramos a presença da filosofia em 4 regiões do Brasil, na região Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Através de pareceres, através de leis, através da presença da universidade por projeto de extensões, e também encontramos lá em Natal, no Rio Grande do Norte, através de um projeto independente, realizado pela professora Rosângela Trajano. No Rio Grande do Norte, temos aí em Caicó, com o nosso projeto, o projeto de Reilton, né, que acontece através da universidade, do projeto de extensão, a princípio em 2 escolas, agora nós desenvolvemos esse projeto em uma escola, na Escola Maria Leonor Cavalcante. Aí temos também em Carnaúba dos Dantas, São João do Sabugi, Cruzetas, que é através do projeto de extensão da professora Sirlene, nessas 3 cidades, e em Natal é um projeto individual, que é com a professora Rosângela. A princípio, esse projeto individual acontecia na calçada da casa dela. Ela ampliou o espaço, aí acontece dentro do espaço da casa dela, com as crianças. Então, participavam as crianças da rua, as crianças de qualquer espaço que quisesse vir. Então, era aberto, ela tinha um convite para qualquer criança que quisesse participar. É um projeto lindo. E os textos do próprio projeto é escrito por ela. Ela é escritora e produz o próprio material para trabalhar com as crianças. É um projeto muito bonito, desenvolvido por Rosângela Trajano. Inclusive, ela fez algumas formações com a gente também no nosso projeto de extensão. No Maranhão, acontece já através de um projeto, já através de lei específica, em 2 cidades, desde 2003, no Maranhão e em Buriticupu. Já são através de lei, já tem concurso público para atuar com a filosofia no ensino fundamental. Então, encontramos aí em 2 cidades. Em Salvador, em 2006, teve concurso público também para se trabalhar com a filosofia no ensino fundamental. No Ceará, encontramos a presença da filosofia junto às crianças em Sobral e Pacatuba. Em Sobral, através de lei específica para se trabalhar junto às crianças, em Pacatuba, através de um parecer do Conselho Municipal de Educação. Na Paraíba, em Campina Grande, temos uma resolução desde 2002, que foi implantado pelo governo de Cosete Barbosa. Eu lembro de Cosete Barbosa porque eu sou paraibana, então é por isso que eu estou citando ela aqui. É através de uma resolução. Aí, em 2002, teve um concurso público. E lá, a atuação dos professores, na época do concurso, foi para professor de filosofia e de sociologia. Então, atualmente, quem dá aula no ensino fundamental de filosofia, no ensino fundamental, são professores de sociologia, filosofia, história, arte e geografia. Então, não só professor formado em filosofia. Em São Paulo, encontramos a presença da filosofia em Araraquara, com a professora Paula Ramos, que foi muito importante as informações passadas por ela. Em Barueri, através de um projeto de extensão em Araraquara, Barueri e Itupeva, através de leis específicas. A Americana, através de um projeto que não tenho certeza se ainda acontece, porque, segundo o professor Auri Cunha, em uma mensagem de voz, ele não me especificou se ainda acontecia. Então, não consegui informações se de fato ainda tem, mas não quis perder esse dado e coloquei aqui para uma análise futura, que é muito importante. No Espírito Santo, temos São Mateus aqui, que a Ana Paula vai falar com mais propriedade, que ela é a senhora lá de São Mateus, né, Ana Paula? Que é através de um parecer do Conselho Municipal de Educação também. Encontramos também no Espírito Santo, em Cariacica, que tem a presença da filosofia em 2006. Em Jaguaré também, através de um projeto de leis, também temos a presença da filosofia no ensino fundamental.
Em Minas Gerais, este ano foi aprovada uma lei também para se trabalhar a filosofia junto às crianças do ensino fundamental. No Rio de Janeiro, que é muito conhecido aí, temos aí Walter disseminando aí essa filosofia maravilhosa com criança, através de projetos de extensão em 2 cidades, Duque de Caxias e São João da Barra. Então, aí o mestre Walter Coan, quem mais poderia ter propriedade para falar desse projeto de extensão? No Sul, temos Santa Catarina, desde 2015, através de um projeto, através de lei específica. No Rio Grande do Sul, desde 2005, também, através de leis específicas, temos em Passos Fundos, Vila Nova do Sul. Então, temos leis lá específicas para se trabalhar filosofia com criança. Porto Alegre, também temos parecer. Esse ano tem uma discussão terrível em Porto Alegre, porque a secretária quer tirar a filosofia. Então, teve live e discussões para que essa filosofia permaneça. Então, temos aí um movimento dos filósofos, o que fazer para que essa filosofia continue com toda essa guerra do nosso querido presidente, para não dizer o contrário. Paraná, temos aí também a presença da filosofia através de projeto de lei em Curitiba. E Pinhais, através de projeto de extensão. No Centro-Oeste, o Distrito Federal, né, temos a presença da filosofia. Está aí, em 2007, que foi um erro aí de digitação, e como eu sou péssima para corrigir, na tabelinha não consegui colocar de volta, então eu corrigi na folhinha que entreguei a vocês. É desde 1997. Ok? Em Brasília. Aí está o gráfico mostrando como é que fica a visualização, vocês vendo como está no gráfico, a presença da filosofia, a realidade que conseguimos, não é a realidade da presença no Brasil, é a realidade que eu consegui fazer, certo? Da presença da filosofia. Eu sei que tem mais, e aqui peço a ajuda de cada um que sabe, e se puder me ajudar e dizer onde é que tem mais que você sabe, por favor, me diga, para eu acrescentar na minha pesquisa. Buscamos, nessa pesquisa, mapear os municípios brasileiros que ofertam a presença da filosofia às crianças das escolas públicas, seja da educação infantil e ou do ensino fundamental. Para tanto, traçamos 3 objetivos. Realizar um mapeamento dos estados e municípios que ofertam nos currículos de suas escolas públicas de educação infantil e ou ensino fundamental a filosofia para as crianças e com crianças, e identificar a existência de embasamento legal e ou outras estratégias. Há exemplos de projeto de extensão universitário inserido dentro da escola, para a efetivação dessa oferta curricular ou prática de filosofia com criança na educação infantil e ou ensino fundamental nas escolas públicas. Assim como investigar diagnóstico dos currículos e formação de professores que atuam com as crianças ou para crianças nas escolas públicas. Aí vocês podem perguntar, cadê a formação e os currículos? Não está ainda. Fizemos só o primeiro momento. O segundo momento será essa segunda parte aí. Então, a minha pesquisa ficou 2 objetivos para dar conta. Porque é muito trabalho, realmente, baixar cada dissertação ou tese ou artigo que fala sobre a presença da filosofia e captar aonde tem, se é através de lei, de projeto de lei, formação de professores e currículo. Então, os 2 objetivos ficou para a gente organizar num segundo momento. Então, vocês vão sair daqui com essa falta. Diante dos dados encontrados, percebemos o quão grandiosa é essa tarefa, pois ainda é incipiente as informações levantadas. Não foi possível atender a todos os objetivos propostos. Temos nomes de algumas cidades que ficamos sabendo por professores de outras regiões, que têm a presença da filosofia naquele município, mas não deu tempo de contactar alguém para certificar dessa presença em escolas públicas, de como
essa presença acontece. Nem encontrar alguém para a gente certificar e nem encontrar um artigo ou uma dissertação que falasse que aquela cidade tem ou não. Ficamos sabendo que a cidade, por exemplo, né? Itabuna tem, Chapadinha tem, Vargem Grande tem e Campinas tem. Mas eu não encontrei um material que me desse o subsídio para dizer se ainda tem, se tem. Então, não coloquei os dados, porque eu não teria como provar se tem ou se não tem. Então, fica para a próxima, até ter a certeza se realmente tem. Não conseguimos complementar o diagnóstico da organização dos currículos de professores, aliás, dos currículos de filosofia e da formação dos professores e professoras que atuam nessa área nas escolas públicas de educação infantil e ensino fundamental. Podemos afirmar que, em processo dessa etapa do projeto de pesquisa, apenas iniciamos a organização de fluxo de conhecimento sobre a presença do ensino de filosofia. A presença do ensino ou prática de filosofia para com criança da educação infantil e ensino fundamental em escolas públicas no território brasileiro. É um trabalho ainda incipiente e necessita de continuidade para o aprofundamento. Sem dúvida, essa é uma pesquisa relevante para a área de filosofia e infância em nosso país, uma vez que, em processo, teremos um mapa que nos dará uma noção de onde a filosofia para com crianças se encontra e como será vivenciada ou está sendo vivenciada em todo o território nacional. Muito obrigada. Obrigada, professora Gisolene. E, por fim, na ordem inversa, Ana Paula. Bom dia, gente. Bom dia. Aê, coisa boa. Só para a gente acordar um pouquinho. Não está na ordem inversa, não. Está na ordem certa. Se é que é a ordem, né, quando estamos em roda, dialogando, nos encontrando assim, de forma tão circular. Então, gente, eu venho de São Mateus, Espírito Santo, e eu vim, assim, trazendo um relato de experiência. E o objetivo de nosso relato de experiência é uma narrativa mesmo. Nós vamos narrar a partir de tudo isso, né, de quase tudo isso que a professora Reilta e a professora Gisolene já trouxeram para a gente, né? Então, há conceitos, né, que foram expostos aqui, há números, há dados, né, espaços foram apresentados, e nós ficamos pensando, então, como dizer disso que acontece na prática. Como é isso lá no chão da escola, né? Então, como é que é essa experiência com os pequenos de 2 anos a 10 anos de idade na escola, né? Num tempo escolar, o que é mais difícil. O difícil não é nos encontrarmos com as crianças de 2 anos, nem de 3 anos. O mais difícil é nos encontrarmos no espaço de uma escola que tem um tempo, a partir de uma ideia de tempo que não temos, né? O nosso tempo é outro. Esse tempo da infância é outro. Então, nós ficamos nos perguntando, estamos nos perguntando até aqui ainda, como fazer, né? Quando fazer, nós já temos, onde fazer, nós temos lá em São Mateus, mas como fazer, a gente ainda está aprendendo com as crianças, e é muito bom, né? Então, o objetivo do nosso relato é narrar e interrogar, nos interrogar com as escolas, as docências que inventamos juntos, quando nos encontramos em experiência de pensamento investigativo com crianças e adultos, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a filosofia, ela saiu, né, pelo que vocês podem notar aqui nos nossos diálogos da mesa, ela saiu do seu espaço maior, né? Primeiro da graduação, veio para o ensino médio, sai do ensino médio e vem nos visitar lá na educação infantil, lá na educação com as crianças. Então, ela tem nos visitado continuamente, desde 1994, em São Mateus. 94, ele começa, é algo assim, é muito bonito de ver e de ouvir como que alguns começos são semelhantes, não iguais, mas semelhantes, né? E aí, sim, lá em São Mateus também, a filosofia para crianças, ela começa em 1994, e com escolas privadas. As maiores escolas, as escolas de renome privadas dentro da cidade foi que trouxeram a ideia. E só que lá, sim, não sei como é que é aí para vocês, mas lá em São Mateus, um professor que trabalha na escola privada
provavelmente ele está na escola pública, né? Ele vai estender carga horária na escola privada e provavelmente ele é aceito lá porque ele sabe fazer alguma coisa diferente, né? Lá com a gente começa assim, você sabe de alguém? Ó, ela é boa nisso. E aí, essas professoras foram o contrário. Elas fizeram algo tão bonito na escola privada que a escola pública, lá na escola pública, isso foi reverberando, sabe? E aí, quando chegou em 1996, a professora Edeni Furini, que a gente chama tia Dena, né, a nossa tia Dena, ela trabalhava na escola privada e ela conheceu a filosofia para a criança, lá no Centro Brasileiro, né, de Filosofia, e ela traz para São Mateus. E eles começam lá na escola privada a debater isso e viver isso. E eles vivem a comunidade de investigação, eles utilizam o currículo das novelas filosóficas, e só que a professora Dena passou no concurso público para a educação infantil. A tia da educação infantil. E aí, na educação infantil, nós estávamos no ano de 96, em São Mateus, nós estávamos discutindo a LDB, e a educação infantil ela começa a ser apresentada como a primeira etapa da educação básica. Como é isso? Como superar, como romper com uma educação infantil que antes era assistencialista. Ela servia como creche. Eu colocava as crianças lá para aquelas babás especializadas tomarem conta, né? De forma bem afetuosa, alimentar, vestir, tirar, dar banho. Então, era assim que funcionava lá pelas nossas bandas. E, quando chegou em 96, espera aí, não pode mais. E esse grupo, com a professora Dena, a gente começa a discutir, espera aí, não pode. Precisamos valorizar, a educação infantil é muito importante, é a primeira etapa, agora veio a hora, é a nossa hora. E aí ela falou assim, tem um negócio, tem um projeto, tem um programa, vamos ver como é que funciona, vamos embora. Veio um grupo de professores para São Paulo, fizeram a formação e voltamos para propagar, para poder expandir a ideia. E aí lá nós conseguimos mais 80, então vieram 6, lá mais 80, no primeiro diálogo. Só que a gente só não estava mais satisfazendo, então a gente foi e convidou a Dalva, a gente convidou o grupo do Centro Brasileiro, e eles foram. E nós ficamos num feriadão prolongado de Corpus Christi em 2004, dentro da universidade, né, na UFES. Nós nos trancamos lá com o grupo e nós fizemos a formação completa lá. Quem fez a formação? Um bando de pedagogos doidos que trabalhavam com educação infantil, que abriu mão de viajar com a família, que abriu mão de, né, fazer outras coisas para estar com a educação infantil. Então, para nós, assim, nesse primeiro momento, a filosofia é para a criança, não porque nós tivemos condição de adotar as novelas, sabe, de comprar aquele material para todo mundo, não. Nós conhecemos a realidade da educação pública, né, gente? E o material é muito caro, não é. Mas foi para a criança, porque um grupo de professores entendeu que precisava trazer algo para dizer, para apontar para a educação infantil como a primeira etapa da educação básica. E que ela precisava ter este perfil, esta identidade muito bem potencializada entre nós, porque não era assim que acontecia, sabe? E aí, quando nós voltamos para as escolas, a filosofia para a criança não acontecia, nós tivemos que inventar uma coisa. Tivemos que inventar, porque ela não podia acontecer a partir das novelas. Nós tínhamos as novelas, os professores, nós adquirimos as novelas com recurso próprio, e agora a gente volta para a escola. E a filosofia ela não tem um tempo. Nós precisávamos disso para nós. Nós queríamos aprender como tratar com a criança, nos encontrar com a criança, não mais como assistentes, não mais como babás, mas como professores. Entende? E aí nós voltamos com essa formação e voltamos dizendo, agora, vamos inventar alguma coisa. Nós nos encontrávamos todo final de semana numa escola do município, e nós montávamos, né, alguns planos a partir disso. Nós precisávamos trabalhar. E fazíamos isso a partir da literatura, da música, do teatro, da dança. Cada uma tinha, né, uma ideia e a gente colocava isso. Então, agora a gente volta para lá com essa metodologia da comunidade de investigação. E, quando chegou 2 anos depois, em 98, 2000, o ensino fundamental também foi afetado, foi contaminado pelas nossas ideias. E um professor, o professor Almi, ele leva isso para o ensino fundamental e começa lá com o Fundamental 2. Dessa forma, nós fomos nos encontrando com as crianças
E não foi assim algo que a gente possa dizer. As crianças da escola pública em São Mateus, elas não conhecem a novela do professor Matheus Lippmann, que o professor Matheus Lippmann, né, idealizou. Elas não conhecem esse currículo. Mas as crianças hoje de 21, 23, 24 anos, que são as nossas crianças que escolheram, algumas, muitas, quando você chega em São Mateus, quando você reúne elas dialogam muito isso, e os nossos professores, principalmente, eles conheceram a metodologia da comunidade. Anos depois, deixa eu ver, 94, acho que foi em 96, 98, a professora Dena, ela encontrou o professor Walter, em Brasília. Ela falou, e depois em Vitória, eu acho. E aí a professora Dena, ela falou que a forma como o professor Walter se encontrou com ela, a forma como ele foi generoso com ela, ela leva os textos e as ideias do professor Walter Marcoan para São Mateus. E a gente começa, então, naqueles encontros de final de semana, a ler esses textos, a querer saber o que o professor estava fazendo. E a gente falou assim, espera aí, então tem alguém que pensa, o que a gente está fazendo não está errado. Porque a gente começou a se questionar, o que nós estamos fazendo? Nós mudamos a nossa forma de fazer, mas estamos fazendo alguma coisa? O que estamos fazendo é educação, sabe? Quando nos encontramos com as crianças, o que acontece? Há aprendizagem, há ensino, quem ensina quem? Né? E aí nós começamos a ler e a ver e a sentir o que esses textos traziam para a gente. E quando chegou em 2010, 2011, essas relações foram se estreitando a partir do professor Jair Paiva, que é o nosso orientador, que é alguém que faz com que ajuda-nos, né, com relação à comunicação, ao diálogo da universidade naquele lugar com a escola pública em São Mateus, há mais de 10 anos. Ele vem nos ajudando ali. E aí ele falou, não, vamos estreitar os laços. E aí, primeiro foi a professora Vanise, a professora Edna, e em seguida o professor Walter, o Nef, e de lá para cá a gente tem não só nos encontrados com os textos, mas também com a prática, com a voz, com os gestos deste grupo, que tem nos ajudado bastante ali em São Mateus. Como eu fiquei pensando, trazer para vocês as pessoas que começaram, porque em São Mateus, como diz, né, aprendemos com o professor, ouvimos o professor, e aí a gente gosta de aprender essas coisas. Em São Mateus, a gente está sempre começando. Então, nós começamos em 94 com as escolas privadas, em 98 com a escola pública, na educação infantil. Em 2000, nós começamos mais uma vez com o ensino fundamental, só que não se engane, nesses intervalos, outros e novos, variados, diversos e potentes começos vão começando e acontecendo até aqui. E eles nos trazem até aqui. Então, como trazer a professora Dena, como trazer a professora Adriane, a professora Luzia Vago, a professora Tamires, como trazer a professora Claudineia, para que vocês as conhecessem, para que pudéssemos estar todos na roda. Então, foi aí que eu, que não sei muito trabalhar com slide, né, porque eu trabalho com crianças de educação infantil, e aí eu não sou, né, a gente gosta muito de dialogar aqui. Eu trouxe um pouquinho aqui para vocês, que São Mateus, só volta um pouquinho. Está ali, né, que São Mateus, o exercício de filosofar na educação básica desde 94, pode passar, está ali um mapinha que a gente criou, a gente desenhou com as crianças. É possível inventar docências quando nos encontramos em experiência de pensamento investigativo com crianças e adultos na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental? Já disse o nome das minhas colegas que trago. São pessoas que estão conosco desde 98, tá, gente? São elas que estiveram, são elas que não desistiram, e que, quando vocês chegam lá, a prática delas ainda é uma prática de diálogo e de diálogo investigativo, sabe? Um dos nossos começos foi com a professora Dena, nossa tia Dena, e aí tem uma fala dela. Eu preferi trazer as falas delas para esse momento. A intensidade e a qualidade com que a filosofia para com criança se deu nos espaços de educação, na Associação Nova Esperança, deslocou o nosso olhar com demasiada atenção para aquele ponto do caminho que o pensamento estava se expondo. A partir do resultado positivo percebido nas escolas que ali funcionavam, o estranhamento desloca o olhar e aponta a necessidade de pôr a filosofia em movimento, de ultrapassar aquele espaço e ir pairar em outras escolas de educação infantil e fundamental do município. Iniciava-se um movimento que encontra eco nas palavras de Coan, ao nos mostrar que fazer escola é restituir o que é próprio aos despossuídos. Isso é uma transcrição na íntegra do áudio que nós fizemos
uma roda de diálogo online, quer dizer, 2 rodas de diálogo online. Na pandemia, nós retornamos, né? Nós nos encontramos aí, está na íntegra o que ela coloca, tá, gente? Então, para a criança, eu já disse que é porque nós, professores, fomos atrás, procuramos, né? E é com as crianças, porque isso só acontece quando nos encontramos com as crianças, da educação infantil e dos anos iniciais, ok? O que está acontecendo no sul do país, quando uma diretora, quando um grupo, uma secretária de educação, está tentando retirar a filosofia do ensino fundamental, reverberou em São Mateus, tá, gente? Esse ano está muito difícil para a gente, e nós estamos lutando também para essa filosofia, que já vai aí para 24 anos, já tem 24 anos lá, ela também não ser retirada, mas a proposta está tramitando já no Conselho Municipal de Educação e provavelmente vai para a Câmara. Pode ir. A tia Neia disse para a gente que, na formação, ela entendeu que, com o pensamento do Lippmann, a filosofia começa quando nós podemos usar, discutir a linguagem que nós usamos para dizer do mundo, para pensar as questões atuais, questões em que a gente vive inserido, questões de curiosidade, de criatividade, algo que busca em nós o senso crítico. Dizer do mundo, não ensinar o mundo. É isso que acontece o tempo todo. Nós apresentamos o mundo e escutamos o que a criança também diz dele. E, a partir do que a criança diz, juntos nós vamos investigando questões que são urgentes e atuais para elas e para nós. Tornam-se também para nós. E aí a gente vai vivendo de encontros, potentes encontros com as infâncias que estão na escola, que transitam pela escola. A Tamires, ela diz assim que ela iniciou com a filosofia com criança na educação infantil. Quem não? Todas nós iniciamos na educação infantil. Mesmo nas formações, o maior desequilíbrio com o professor na educação infantil era fazer filosofia para e com crianças de 2, 3, 4, 5 anos. Como é isso, né? Como fazer, até porque não tinha tanto material para isso. Acredito que a gente nunca vai começar fazendo certo, na verdade. É uma experiência mesmo. É como se fosse um laboratório que a gente vai aplicando, examinando, percebendo, errando, acertando, vai vivenciando com as turmas. Então, ainda hoje, há uma preocupação, né? O professor que quer tudo pronto. Tem na internet? Tem algum site? Onde que eu encontro essa atividade? Eu preciso de uma atividade, eu preciso de uma folha. Hoje nós estamos com a campanha, né? Folhinha não, na educação infantil, né? Folhinha não. Aí, quando eu vejo o professor, que é crianceiro, falando sobre isso, eu falo, nós estamos com essa campanha desde 1998, para que folhinha, né? Outros momentos onde nós nos encontramos para além da folhinha ou do material didático que os professores tanto precisam e que para nós não se aplica, tá? Não para os encontros que são propostos pelas crianças. A gente não tinha um espaço para discussão, mas tinha sala de aula, onde a gente separava as cadeiras rapidinho, continua sendo assim, sentava no espaço, dava aquela aula, discutíamos e deixava naquelas turmas a vontade de querer mais, de continuar a esperar a próxima aula na outra semana. Era uma vez por semana em cada turma. O desafio era, além de trabalhar com a turma de 4 anos, eu deveria acrescentar o tempo a mais, 30 minutos, para atuar em cada sala do CEIM, organizado nos 2 turnos, manhã e tarde. Era tudo novo, um desafio novo. Então, nós começamos lá em 98, com 30 minutos, e hoje nós temos os tempos de uma aula, que lá em São Mateus é 50 minutos. As sessões semanais de filosofia foram estabelecidas como um lugar de escuta, de desabafo e também de conhecimentos e de desejos comuns. Foram muitas histórias de vida conhecidas, devido ao movimento infantil de sentimentos expostos na Berlinda, das rodas formadas pelas crianças, adolescentes, monitores de jardinagem e horticultura, de corte e costura, bordados, todos vinham pensar em conjunto sobre temas gerados pelas leituras das novelas lippmannianas e de outros autores, como fábulas, fragmentos de filmes, poesias, músicas, quadros de artistas e outros, muitos portadores de textos. Tudo virava filosofia. Começamos a sair das salas, com muita resistência dos pedagogos, dos supervisores escolares. Nós começamos a sair. E a filosofia acontece, sim, debaixo das árvores, lá na horta, vai acontecendo em espaços da escola, né, na escola. E aqui a tia Luzia vai falar basicamente daquilo que nós estávamos falando, que a Dena falou anteriormente, que nós precisávamos expandir em busca de criar estratégia com material que pudesse alcançar os alunos, e a biblioteca foi o espaço de recurso imediato. Então, buscamos com a literatura os textos que pudessem trazer a discursividade presente no manual de orientação. Com a literatura eu me encontrei. Não fiquei presa apenas no material que eu tinha, porque ele era pouco para o exercício de dialogar com a criança de 7 a 10 anos. Tínhamos um público diferente, um público questionador,
e eu precisava estar ali com eles, utilizando a metodologia da comunidade investigativa, mas trabalhando com outro material. Isso me foi muito rico. Até hoje, eu tenho material do Lippmann comigo, e eu acho que ele me deu muitos caminhos. Eu acho não, tenho certeza. Eu me ancorei muito nele, mas consegui ir além dele com outros textos, com outros materiais que não fossem as novelas, porque meu aluno não tinha, e eu não tinha condições de reproduzir para eles. Não foi uma tarefa fácil, mas foi bastante rico. Tinha disciplina de teatro, tinha esse espaço da oralidade, da expressão corporal, do movimento da música. Toda essa diversidade de oportunidades convergia para essa comunidade investigativa. A gente usava a dinâmica de orientação, mas aplicando a outros textos do teatro, da música e da literatura. E, assim, era um tempo muito gostoso, um tempo alegre. Eram aulas que as crianças gostavam. Daí, outros professores começaram a se render. Então, nós não trabalhávamos mais sozinhos. Nós estávamos sempre trabalhando em conjunto, em grupo. Num lugar onde a filosofia, a experiência de pensamento acontece, nós não trabalhamos em uma aula, porque aí até a criança começa a exigir da escola que aquele tempo de 50 minutos é pouco. Então, o próximo professor ou o professor anterior acaba cedendo, porque ele também quer fazer parte disso. E o mais interessante é que, quando a filosofia foi pensada e foi trazida, não foi para ter aula com as crianças. A princípio, não foi nada disso. Foi para a gente elaborar e saber reconhecer o espaço da criança, saber reconhecer o pensamento da criança. Foi um divisor de águas para todos os profissionais da rede pública, quando passamos e nos percebemos com essa postura filosófica de ouvir essa criança lá de 2, 3 aninhos até o ensino fundamental 2. Foi de uma grandiosidade para nós profissionais e para nós como pessoa. O que nós falamos no início, não foi para as crianças que fomos fazer a formação, foi para nós, os professores. Nessa jornada, fomos encontrando-nos com outros, companheiros diferentes de nós, que se assemelhavam na busca por vozes, por formas de expor essas vozes de maneira que a palavra tocasse, acontecesse, transformando o aprender, o ensinar, o viver, o nosso aprender, o nosso fazer, o nosso ser. Os caminhos que surgiam diante de nós iam fazendo curvas, e envolvidos neste movimento, nos curvamos com eles, neles, e logo percebemos que os outros conosco também o faziam. E o que deveria ser uma estrada tornou-se trilhas, quintais, onde os errantes da e na palavra deslocavam, investigando, compartilhando a diversidade que era o seu mundo, o ser no mundo. Isso é a tia Luzia, que é uma sábia, já está aposentada, é uma fofa que a gente ama. Pode. Nós estamos terminando. E aí vem a pergunta, se a docência em nosso quintal está mais atrelada aos encontros e invenções infantis do que a institucionalização do ato de ensinar, e se é possível inventarmos outras docências quando estamos em roda de conversa com as crianças. É isso que tem nos inquietado. Que tipo de docência? É uma docência? O que fazemos quando nos encontramos? É um encontro docente? E, neste encontro docente, quem ensina? Quem aprende? Né? E aí trazemos a ideia de quintal enquanto é nosso espaço particular mesmo, especial, onde nós aprendemos a ler primeiro o mundo, as palavras que o mundo nos apresenta, as palavras do mundo, no mundo, como diz Paulo Freire. Né? Então, São Mateus é nosso espaço especial, particular. Também as escolas nele são quintais, outros quintais que vão surgindo, né, a partir desse quintal, desse movimento. E aí nós estamos ainda nos questionando. É possível? Se é possível, o que nós estamos fazendo? Né? Obrigada a todos. Obrigada, Ana Paula. Abrimos, então, agora para as questões. Será que nós conseguimos nos organizar da seguinte forma? Quem for se inscrever, traga o crachá aqui para mim, na frente, e eu vou chamando vocês e passando o microfone. Será que dá certo assim? Pode ser? Então, temos como primeira inscrição Maria Terezinha. E, na sequência, o Bruno. Bom dia a todos. Como eu já me apresentei ontem, né, sou a Maria Terezinha, professora atualmente lá em São José, Santa Catarina, né, que tive assim, a graça, vamos dizer, de cair numa prefeitura que tem filosofia para criança. Desde aqui na folhinha que me foi passada, está 2015, mas como lá costuma ter concurso e vai ter um processo seletivo domingo agora, estava lendo a história, foi a partir de 1998, né, que foi implantado lá, vamos dizer.
E era essa também uma observação que queria fazer, né? Mas, na verdade, a última fala foi... é a Ana Paula que falou sobre tempo? Então, quando eu fiz o Profilo, meu TCC me incomodou, porque era sobre ensino médio, mas eu acabei fazendo TCC relacionado à importância da filosofia no ensino fundamental, e tive que me basear na LDB, artigo 32, onde fala sobre o objetivo desse ensino fundamental. E comenta-se a respeito da... Comenta-se não, né? Estabelece o vínculo da criança, da sociedade. Então, a minha pergunta em relação ao tempo, né, que foi colocado. Ontem, a professora Elisete, que apresentou, ela comentou na resposta nesse tempo do professor, mas o meu TCC, que é o trabalho de conclusão que depois publiquei lá no Amazon, ele fala do tempo filosófico, a importância do desenvolvimento do pensar desde a infância. Por quê? Na minha experiência, como eu já tinha dito, de quase 30 anos no ensino médio, o que eu percebi é que o aluno, no primeiro ano, ele vinha totalmente... Isso não está em São Paulo, né? Não estava ainda em Santa Catarina. Ele estava totalmente fora, né, do que é uma filosofia. Mas, quando ele vinha para o segundo ano, eu percebia que ele já vinha com observações que até eu ficava surpreendida, porque ele dizia que nas férias tinha lido o Anticristo de Nietzsche, o Capital de Marx. Eu falei, gente, que mudança. E, às vezes, aquele aluno que não queria nada em sala de aula, ele vinha com isso. Aí, quando eu fui para Santa Catarina, né, depois de uns vários motivos, e lá de 6º ao 9º ano, já estou no 3º ano. Então, eu vejo também essa diferença do aluno, do tempo que ele tem, porque no 3º ano do ensino médio também ele já vinha. O aluno podia chegar atrasado e fazer, mas não posso faltar a sua aula, professora, porque a preocupação dele já era com o Enem, aquela coisa. E, nesse período de 2020, 2021 e agora em 2022, aquele aluno que eu peguei no 6º ano, em 2020, que agora está no 8º ano, então, esse tempo que o aluno tem para pensar, investigar, questionar a sua vida, então, ele é importante. Então, a minha pergunta, ou talvez assim, uma conversa, né, seria assim, como nós... Eu faço uma diferença entre tempo filosófico e tempo pedagógico, né? Como nós abordarmos isso, principalmente nas escolas que ainda não têm a filosofia, que é uma preocupação minha, uma bandeira, vamos dizer assim. Eu fico contente que eu ainda não tive o prazer de conhecer o professor pessoalmente, conversar com o professor Corrã, mas eu fiz também o Centro Brasileiro, eu sei que está por aqui, mas, assim, eu tenho muita vontade, né, de trabalhar, vamos dizer, academicamente, mas eu parei na especialização do ensino da filosofia, né, pela UFSCar, né, e por isso que, assim, didaticamente, eu vou me reelaborando, conforme as conversas que eu vou tendo com os alunos e elaborando o meu próprio material, porque a gente sabe que é muito complicado o tempo. Lá em São José é uma aula só por semana, de 45 minutos, então, essa coisa de fazer círculo, de você trabalhar rapidamente é bem assim, desafiadora para nós, professores, né? Eu vou parar por aqui, porque eu sei que tem mais gente. Obrigada. Vamos fechar esse bloco, pessoal. E o pessoal que está sem crachá, de repente, nós abrimos um segundo bloco após essas inscrições. Então, agora o Bruno. E, na sequência, a Jéssica. Bom dia, pessoal. Bom dia, meninas. Parabéns pelas apresentações. E aí são alguns probleminhas e tristezas, né, que eu achei, né, na pesquisa de cada uma de vocês, que possa contribuir, né, assim, para adicionar, né, um caldinho a mais em tudo. Começando pela Reilta, quando ela traz, né, uma quantidade bem pequena de trabalhos do Prof. Filo, né, relacionados à filosofia e infância, isso me causou uma preocupação. Onde estão esses professores? Será que eles não estão tendo acesso, né, ao Prof. A gente sabe que os professores que lidam com o ensino fundamental são bem menos do que aqueles que lidam com o ensino médio, né? Mas, para o quantitativo, se a gente fizer, né, um comparativo, é bem pouco, né? Então, para a gente também, né, tentar fazer essa reflexão, cadê esses professores, né, que não enxergaram ou não enxergam no Prof. Filo também um veículo, né, um meio, né, para pesquisar
a filosofia e a infância. Eu não vou arriscar a falar o seu nome por... Gisolene, coisa linda. E quando você apresentou, não apareceu a região norte. Eu não sei se você não teve acesso, né, aos municípios da região norte, porque no Amazonas eu sei que tem, ou se você começou a buscar e falou assim, ó, no norte não tem. Eu ainda estou no processo. Mas vai chegar lá no norte. Porque na região norte... na região norte tem. E, finalizando com a Ana, excluir os jovens do campo. Né? Quando falou assim das escolas do campo, isso também me causou angústia e tristeza, porque são crianças e jovens que precisam. E aí, né, uma pergunta também, se vocês têm algum tipo, né, de inserção nas EFAs, né, nas escolas de família agrícola, que para o norte do estado do Espírito Santo, né, é bastante grande. E, puxa, voltem para a educação do campo mesmo, né, com todas as especificidades de uma pedagogia da alternância, né, eles precisam de filosofia também. Obrigado. Jéssica. E na sequência, Darcísio. Bom dia, eu sou a Jéssica. Primeiro, eu queria agradecer, parabenizar pela fala, foi muito importante escutar vocês. Vocês têm pesquisas riquíssimas, importantíssimas, que contribuem muito para a nossa área. Eu fico muito contente de estar aqui nesse espaço e ter uma mesa para discutir filosofia com crianças. Então, obrigada a vocês e ao GT também por proporcionar isso. E aí, na verdade, a minha pergunta é mais pedir um comentário, se vocês se sentirem confortáveis para tal. A professora traz as questões do tempo da infância, do tempo da filosofia, da escuta, e eu gostaria de ouvir um pouquinho mais, se vocês puderem comentar, como que vocês percebem, né, sobre esse tempo da escuta com os pequenos também, e como que vocês percebem que isso pode potencializar esses processos da filosofia com crianças. Sim. Obrigada. Darcísio. Bom dia. Bom dia, Walter. Tudo bem? Parabenizo pela apresentação de vocês. Queria dizer que me sinto muito afetado, muito impactado pelas falas de vocês. Eu estive em São Mateus, estive no templo lá de formação com a professora Dena, estive em outras cidades também no Espírito Santo, Cachoeiro, por exemplo. Isso no tempo do CBFC e, posteriormente, à descontinuidade do CBFC pelo Instituto de Filosofia de Curitiba. O que eu queria dizer é o seguinte, eu acho muito importante o relato de vocês e esta experiência mostrando como esse trabalho de filosofia para crianças, que teve uma força significativa por meio da proposta do Lippmann, e que depois o próprio trabalho, né, vai ser... Eu penso assim, analisando rapidamente, eu acho que existe um movimento ascendente e diversificante de ensino de filosofia para crianças, com crianças, no Brasil, que começa na década de 80 e vai até o início da segunda década agora, né, deste século. E, infelizmente, o golpe de 2016 não é coisa pequena para a destruição dos trabalhos de filosofia nas escolas, nas secretarias de educação. Eu acompanhei por muito tempo muitos trabalhos de filosofia em muitas secretarias de educação, e com o golpe, com a entrada desta direita autoritária, eles limparam a filosofia dos currículos. Isso tem que ser denunciado, não é uma coisa pequena, não. Vou dar alguns exemplos. Eu acompanhei um trabalho de filosofia na cidade de Campo Mourão, interior do estado do Paraná.
com a eleição, depois do golpe de secretários de educação, a nova Secretaria de Educação simplesmente tirou filosofia e implantou lá outros projetos que não têm nada a ver com filosofia. E assim foi em inúmeras outras cidades. Então, eu acho que sugiro, tá, que na sua pesquisa você não deixe passar em branco este problema. Tá? E aí tem uma outra coisa que eu queria também pensar, que é assim, uma coisa é ensino de filosofia para crianças, outra coisa é ensino de filosofia com crianças, e outra coisa é outros ensinos de filosofia. Vou dar um exemplo. A cidade de Pinhais, por exemplo, ali a cidade de Pinhais é vizinha ali de Curitiba, no estado do Paraná, eu acompanho um pouco essas experiências. Uma coisa é ensinar filosofia utilizando a pedagogia histórico-crítica do Saviani, que vai ensinar filosofia como um conteúdo filosófico, vai ensinar a história da filosofia para as crianças e assim sucessivamente. Ótimo, não tenho nada contra, é uma opção pedagógica, filosófica, certo, que a Secretaria de Educação faz, tem informação para isso, etc. Outra coisa é a experiência que o Walter, que vocês estão relatando aqui, né, que assim ganha um corpo muito significativo no Brasil hoje, acho que é um caminho muito interessante isso. E, evidentemente, filosofia para crianças é um processo que está assim, muito difícil de dar continuidade, inclusive porque as novelas do Lippmann não são mais publicadas no Brasil, estão descontextualizadas ou desatualizadas historicamente, e inúmeros outros problemas, embora elas possam ser, assim, como você falou, de repente, um apoio, um ponto de partida para o professor. Tá? Então, eu queria dizer isso, que na tua pesquisa talvez valesse a pena fazer essa diferenciação dos tipos de ensino de filosofia. Claro, cada escolha pedagógica filosófica tem uma consequência para a filosofia, para o ensino, para a formação de professor e tudo mais. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns. Desculpa. Bem, eu agradeço todas as contribuições. Não me proponho a responder, não é? Mas apenas a continuar com a conversa. Não é? A Maria José, lá de Santa Catarina, que fala sobre esse tempo. Maria Terezinha, desculpe, eu coloquei aqui Maria José, porque a cidade é São José. Isso, Maria Terezinha. Sim. Então, ela traz aqui uma contribuição sobre o tempo e esse tempo vivenciado com as crianças e esse como, não é? Esse tempo, como a gente falou antes, com as crianças é um tempo de disponibilidade, não é? De escuta, de estar com as crianças e com elas potencializarmos essa relação, esse processo de pensar a partir delas mesmas. Né? Quando a gente diz a partir delas mesmas, não significa que a gente não leve também proposições, né? Mas mesmo as proposições que a gente leva também é a partir delas, porque sempre vai ser colocada à disposição. Esse como, né? Esse como eu posso falar de algumas coisas como fazemos na nossa realidade, mas eu penso que esse como é singular, é de cada contexto, é de fazer ali, ou de tentar fazer, de tentar se perguntar como fazer ali, nesse processo. Na nossa escola, é uma escola pública de periferia, com poucas condições, né? Então, às vezes, a gente tem a salinha de informática, que é cheia de computadores, e a gente faz a roda ali com as crianças. Às vezes, é no pátio da escola, às vezes, é na própria sala de aula. Né? Então, a gente leva os materiais que a gente
acredita que são importantes ali naquele momento, né? E esse como a gente vai descobrindo juntos, né? Acho que o Bruno, lá da UFRJ, né, ele fala sobre o quantitativo de pesquisas, né, no Prof. Filo. Eu fiquei assim feliz em encontrar 6, né, porque eu tinha uma expectativa, assim, eu sei que quando for no próximo período tem mais 2 pesquisas que foram minhas orientandas, que ainda não estavam publicadas desse período, mas eu fiquei feliz com 6, porque eu tinha uma expectativa de não encontrar muita coisa, né? Então, penso que 6, para mim, a expectativa foi bom. E também eu fiquei um pouco surpresa, porque dessas 6, 4 se voltam para Lípima, né? E se fecham em Lípima. E trazem, por exemplo, coisas do professor Walter, mas o professor Walter falando de Lípima, né? Então, isso me causou uma certa surpresa, porque a minha expectativa era de encontrar mais desses movimentos mais recentes, né? Então, penso que é algo que a gente, no próximo período, vai encontrar mais, né? E aí isso me alegra bastante. O Darcísio, né, que fala sobre esse movimento ascendente e significante e fala sobre diferenciar a filosofia para, a filosofia com crianças e outros tipos de filosofias, né? Ali o Darcísio. A gente tem utilizado assim os fundamentos de Lípima, reconhecendo o pioneirismo dele, não é? A coragem. Imagine se hoje a gente encontra bastante resistência de propor essa relação entre filosofia e infâncias. Imagine lá na década de 60, não é? Um professor de lógica que trazia essa possibilidade. Então, a gente estuda Lípima como algo que nos inspira, né? E a gente estuda as escritas do professor Walter e de todo o grupo do NEF, que tem potencializado muito essa discussão, também como inspirações, né? E isso nos ajuda a trilhar um próprio caminho, né? Eu percebo, e hoje eu percebo isso mais, né? Porque antes eu não percebia que era tinha tanta disponibilidade, né? Me prendia aos manuais, né? Mas hoje eu percebo muito mais isso, que esse trilhar ele vai ser elaborado ali, junto com aqueles que estão conosco. Todos os outros movimentos de São Mateus, do Rio de Janeiro, eles nos inspiram, né? Eles nos dizem muitas coisas, mas eu vejo assim da impossibilidade de fazer que não seja, né, emprestando essa escuta a esse locus, onde acontece com as nossas crianças, lá em Caicó, numa escola de periferia que não tem nem os espaços físicos, vamos dizer assim, adequados, suficientes. Até o espaço físico a gente precisa inventar, né? Mas nos enche de alegria o acolhimento da escola, dos professores, né, com a filosofia e das crianças, né? As crianças elas se enchem de vontade com a filosofia e reclamam-se quando não acontece, né? Então, acho que a Jéssica, né? Jéssica, que falou sobre esse tempo da escuta, esse tempo da infância. Eu acho que, de certa forma, eu já falei, né? Então, a escuta, a atenção, né? O olhar para cada criança e, a partir dela, a gente vai fazendo algo que, em alguns momentos, a gente chama de filosofia, mas, em outros momentos, a gente não sabe se é filosofia isso. É um movimento de pensamento, que a gente se coloca a pensar, né, e tenta criar condições para que aqueles que estão conosco, crianças e adultos, também entrem nesse processo de pensar sobre qualquer coisa e de se perguntar. Então, acho que a professora Maria Rilton, ela acabou falando, né, de todos aqui, e aí eu vou começar pelo Bruno. Então, Bruno, para nós também é muito triste não ter um tempo da filosofia com as escolas do campo, né, nem nas escolas família. Entretanto,
nós entendemos que o exercício do filosofar ele acontece, ficou lá, tá? Sabe, as metodologias, os encontros que eles fazem, as místicas, elas estão entranhadas, estão contaminadas pela ideia que nós temos de encontrar-se, né? De interrogar-se, até porque, né, as escolas do campo em São Mateus, elas são muito, de novo, eu gosto muito dessa palavra, contaminadas pela pedagogia da pergunta de Freire, né? Eles têm muito o exercício freiriano, né? As ideias, elas acontecem na prática ali com eles, e isso é muito potente. Então, para nós, é bem interessante. Nós somos convidados, o grupo de filosofia está o tempo todo com eles para projetos, né? Eles fazem os projetos, as disciplinas acabam, porque é muito interdisciplinar, e aí eles acabam fazendo projetos, e o grupo de filosofia acaba indo e contribuindo com os diálogos, né? O professor Walter, o Neff, esteve lá as 2 ou 3 vezes que estiveram nas escolas do campo, e isso faz, assim, o tempo todo eles fazem questão de que estejamos juntos, nos encontrando. Mas, sim, também queríamos estar lá de forma específica. Com relação ao que a Maria Terezinha falou sobre o tempo filosófico e tempo pedagógico, também a Jéssica traz tempo da infância, porque, para nós, o tempo filosófico que temos com as nossas crianças, e aí, de novo, a gente insiste, o nosso tempo com crianças de 2 a 10 anos de idade. E aí, o nosso tempo filosófico é um tempo de encontro. E nós nos encontramos a partir das perguntas que as crianças possuem. Né? Elas possuem perguntas que têm pontos de afirmação ou têm reticências. É assim que elas falam: tia, eu estou afirmando, mas entende que é uma pergunta? Aí eu falo: estou entendendo aqui que é uma pergunta. Por que é um tempo filosófico? Porque ele rompe com o tempo cronológico de 50 minutos. As nossas experiências, elas não acabam ali. Nós acabamos nos encontrando num exercício de pensamento investigativo que, na maioria das vezes, de novo, o supervisor ele tem que ir atrás correndo e dizendo: volta todo mundo para a sala. Porque a gente sai andando e eles começam a perguntar: mas, tia, para a semana que vem, então? Para a semana que vem, então? Eles querem continuar pensando nos corredores, e aí até chegar de volta na sala deles é bem difícil. E aí, quando você volta, por exemplo, semana passada eu voltei, e quando eu entrei, eu falei: eles devem ter esquecido, vamos começar uma outra coisa, né? E aí alguém disse assim: vamos continuar da semana passada? Aí eu digo: vamos continuar? Mas o que é continuar? Aí o outro falou assim: continuar não, começa de novo, começa outra coisa. Aí alguém disse assim: mas continuar não é começar, não? Aí eu falei: boa, continuar não é começar? E aí nós começamos. Aí acabou que a gente não voltou a semana passada, mas ficamos no começar e no continuar. E eles disseram para a gente que continuar é um começar de novo e outra vez e de formas diferentes. Então, olha só, né, onde que a gente chega com as crianças num tempo filosófico, que não se iguala ao tempo cronos, né? Não é cronometrado, não dá. E eles mandam mensagens para poder não esquecer no WhatsApp: tia, eu não quero esquecer, e são crianças de 4, 5... É para não esquecer da semana que vem, você pode voltar para a gente não esquecer? E escreve papelzinho, chega na sala dos professores e joga, porque não pode entrar, e fica jogando. Eu falo: o que é isso? Para a semana que vem que a gente esqueceu, para não esquecer. Eu falei: tá bom. Então, é um tempo que rompe com o Cronos, sabe? E tem uma potência. É uma potência que ecoa. Por exemplo, eu trago, né, na minha dissertação, vozes das crianças de 2004, 2007, mas que ecoam até aqui, e nos fazem começar de novo, e nos convida a começar de novo. Então, é um tempo que ecoa, mas também é um tempo que convida ao silêncio. Então, depende muito, como disse a professora Maria Hilda, depende muito de como nos encontramos com elas, como elas nos convidam a nos encontrarmos, sabe? Infância não enquanto um tempo onde um sujeito habita desde de 0 a 12 anos. Não é sobre isso. A infância é enquanto um tempo que o sujeito se dispõe, se expõe, se aventura, corre risco, se arriscam, né, para se encontrar com o outro e ter certeza de que, numa única certeza, de que não sabe, e que o que o outro traz pode contribuir muito para ele saber ou deixar de saber ainda mais, sabe? Então, é isso. E, com relação ao que o Darcísio trouxe, sim, lá em São Mateus, é muito grande, né, gente? Vocês viram que é muita escola. Eu esqueci de falar logo na nossa apresentação, em 2016, nós tivemos concurso público. E aí foram 21 professores de filosofia que assumiram as cadeiras lá. Hoje nós só temos 15. 6 não aguentaram e saíram. Professores de filosofia preferiram voltar ou para o seminário, ou para o ensino médio, para a faculdade, mas lá com os pequenos não aguentaram, não. E eles falam isso tranquilamente. Topei com um banco trabalhando e falou isso para mim, tranquilo, Ana Paula. E
15 estão atuando. E é incrível como esses 15, gente, os 15, não tinham contato com a metodologia do Lippmann, a ideia da comunidade, né, o currículo da novela, e eles ficaram desesperados procurando por isso lá. Incrível. Porque eles dizem, eu falava assim, mas para que isso? Ah, Ana Paula, para eles usarem? Não, não foi isso, não. Eles diziam assim, Ana, a gente precisa ter um norte, a gente precisa descobrir. E aí, junto com o Lippmann, veio o professor Leituras do NEF. Vamos ler o pessoal do NEF junto. E aí o professor Jair, né, fez as formações, propôs alguns projetos, alguns seminários, e aí esses professores, para esses professores poderem, sabe, serem expostos a isso. Porque na filosofia eles não tinham esse tipo de exposição, e eles precisavam disso para entender. Porque era difícil chegar, aqueles baita, primeiro, homens na educação infantil, entrar na sala de daquelas crianças, as crianças olham para eles, são gigantes, e eu não quero gigante, e as mães e os pais desconfiam deles, como que eles vão assistir os meus filhos, e hoje não, hoje eles são queridos, cada um, aí nós chamamos de filosofias, porque aí tem, sim, aqueles que usam, né, a metodologia da comunidade, tem aqueles que pegam também as histórias, ideias da professora Rosângela Trajano, e faz uma reviravolta lá, que já não é mais aquilo que a Rosângela propôs, e tem, na nossa grande maioria, os que estão numa experiência de pensamento, às vezes nos perguntando se é pensamento filosófico, se é pensamento alfabetizador, que pensamento é aquele, se é estético, se é ético, que pensamento é. Mas é uma experiência de pensamento, porque a criança está em diálogo e nos convida ao diálogo investigativo o tempo todo. Então, basicamente, o tempo é um tempo que vai além. De novo, eu digo, que ecoa, mas que convida ao silêncio, que pergunta e que investiga, né? É uma experiência, é um risco, é, sim, uma aventura, e está o tempo todo nos afetando, são afetos contínuos. Acho que é Darciso, né? Aquele professor bacana lá. Pronto. Em relação à minha pesquisa, essa sua provocação vai aparecer no último objetivo, que é justamente mostrar como é que acontece na realidade. Porque, a princípio, fazer um mapeamento não dizia se era só filosofia com criança, filosofia para criança, mas se há práticas de filosofia independente, se era com criança, para criança. A prática, como acontece a prática? A princípio é fazer esse mapeamento, são 3 objetivos. Realizar o mapeamento, né, em escolas públicas, só em escolas públicas, de educação infantil e ensino fundamental. Aí, num primeiro objetivo, não diz se há uma predominância ou não do movimento de filosofia com criança, de filosofia para criança, mas se há a prática de filosofia. Aí, no segundo objetivo, realmente, se é através de lei, através de parecer, como é que acontece essa prática? Aí, no terceiro, sim, fica claro. Que tipo? Qual é a predominância? É a filosofia para criança, a filosofia com criança, ou nenhuma dessas duas, ou a uma outra vertente? Como é que acontece? Ou as duas ao mesmo tempo? Por que não? Né? Porque pode acontecer, sim, da junção das duas. Mas, assim, vai acontecer na minha pesquisa de ter este levantamento, mas, no primeiro momento, é fazer o mapeamento da prática da filosofia. Como acontece, onde acontece. O como está ainda para depois. Mas, excelente a sua provocação, e vai aparecer, certo? Agora, tarefa cruel, que eu tenho que recordar todos do tempo cronológico. Infelizmente, nós já ultrapassamos, e eu vou ter que deixar todos que ainda estão com inquietações e questionamentos para formar um outro espaço de debate. Agradeço a todos e todas, e obrigada a todas pela paciência com a minha pessoa.